estamos recepcionando aqui Reinaldo Henrique Engenharia, engenheiro, que tem obras realmente importantíssimas na cidade de Botucatu. Fazendo um breve retrospecto, Reinaldo, antes de mais nada, muito bom dia, um prazer, tudo bem? Fazendo um retrospecto quando começou o seu trabalho. Acho que é legal a gente falar um pouquinho da história da empresa. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Carlos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Municipalista. Mais uma honra estar aqui com vocês numa manhã, falando para o público de Botucatu, nessa rádio que é tão tradicional e sempre traz boas informações para a cidade. Obrigado. A nossa história é uma história que começou há 30 anos atrás, né, com um pequeno escritório de engenharia. Nós executamos aí grandes projetos aqui na área de Botucatu, tanto na área de arquitetura, de cálculos estruturais. Posteriormente, né, começamos a construir alguns edifícios de porte menor, de 4 pavimentos, 6 pavimentos, e isso nos conseguiu fazer grandes parcerias aí com empresários e pessoas da cidade que tinham interesse, né, em investir. E a gente conseguiu fazer um grande edifício, que foi o Altos do Cafezal, foi o nosso primeiro grande edifício. Na sequência fizemos o Terraza Bru, também um outro grande edifício ali no Recanto Azul. Posteriormente fizemos o Living Paraíso, depois as 2 torres do Donzione, o Legrand Chaillot, o Quinta das Oliveiras, e agora a gente está aí com esse projeto inovador também, que é o Dom Aloísio, que está prestes a começar aqui na cidade de Botucatu. Dom Aloísio Home Center, o que você pode falar deste novo empreendimento? Como é que ele vai ser? De que jeito será? Como é que é a planta desse empreendimento? O Dom Aloísio, a gente chamou ele de Home Resort porque ele tem todas as características, né, de um condomínio, de um clube. Nós temos ali piscinas, quadra de tênis, quadra de squash, raia de natação. Nós temos uma ótima academia, salão de festa, enfim, tudo que um morador ou uma pessoa precisa para ter um lazer completo, né, uma diversão completa, no coração de Botucatu, né, ao lado das melhores escolas, ao lado ali da catedral, da prefeitura. Também, né, nós estamos com a engenharia e com a arquitetura mudando o panorama da cidade, né? Então, é importante dizer que esse prédio tem uma arquitetura muito agregadora, né, que vai também trazer para a cidade, né, para aquela pessoa que está vindo a Botucatu, aquela sensação de estar numa cidade desenvolvida, né? A gente também vai usar arquitetura, ou seja, o prédio ele tem uma estética muito agradável, muito bonita, e vai estar ali mudando o panorama do centro da cidade. Reinaldo, bom dia, um prazer tê-lo aqui, né? Você sempre trazendo boas novidades para a cidade. Eu acho que o desenvolvimento de Botucatu ele ganha materialidade no momento em que você olha, né, dando um passeio pela cidade, os novos empreendimentos que estão surgindo. Você acabou dizendo de alguns que levam a assinatura, a marca da Reinaldo Henrique Engenharia, como o Legrand Chaillot ali na Vital Brasil. Está mudando completamente ali o perfil da Vital. Outros empreendimentos que você já entregou. O próprio Donzione, que está em fase final de conclusão aí. E o Dom Aloísio chega para se instalar nessa região? Sim, o Dom Aloísio é um empreendimento que já estava há muito tempo atrás ali na nossa carteira de investimento, né, porque aquela área, ela, anteriormente, antes da construção do Donzione, foi negociado com a Igreja Católica, e eles tinham uma outra área que ficava em frente, né, uma das últimas, ou se não a última grande área livre ali no centro de Botucatu. Depois, se alguém quiser fazer um empreendimento como esse, vai ter que derrubar construções existentes, né? Então, esse projeto já estava nos nossos planos e seria uma sequência do Donzione, né? Uma sequência, a gente completar
o que estava faltando. Tanto é que o próprio projeto em si, né, o Dom Zione, eles são 3 suítes e são 132 metros quadrados. O Dom Luísio, ele complementa isso. No Dom Luísio nós temos o estúdio de um dormitório, nós temos 2 dormitórios menor aí na faixa de 88 metros, nós temos 3 dormitórios também nessa faixa, e depois nós vamos ter o 4 suítes, né, que é um apartamento premium, onde só tem 2 por andar. O elevador ele é privativo, né, sai dentro da sala da pessoa. Então é uma coisa de um padrão bem elevado, né, como não se vê aqui em Botucatu. Até existem alguns apartamentos que têm esse padrão, mas não a característica toda de todo o edifício como é a Torre A. Então esses projetos eles se complementam, né? O Dom Aloísio, o Dom Zione pode entrar ali no meio, numa lacuna entre todos esses apartamentos que já existem. Então a gente vai ter ali no centro de Botucatu todos os leques necessários, né? Se a pessoa precisa de um apartamento, de um estúdio, de um dormitório, tem 2 dormitórios menor, né? Para aquela pessoa que às vezes ficou idoso e os filhos não estão mais em Botucatu, quer morar num apartamento, tem 3 dormitórios menor para aquela pessoa que está às vezes formando a vida agora, acabou de se casar e não quer uma coisa muito grande, também tem. E também temos aquele alto padrão, né, que é aquele apartamento para aquela pessoa que sempre morou numa casa e ela quer ir para um apartamento, quer segurança, mas ela quer ainda ter espaço, quer se sentir confortável. Então a gente tem também o 4 suítes. Quando chega no empreendimento com essas características, vocês nunca partem para uma construção como essa se não tiver uma pesquisa de mercado que garanta a viabilidade, né, que você tenha eventuais compradores para esse perfil. Isso mostra que a cidade está em crescimento mesmo, né, Reinaldo? Sim, é importante você ter falado isso, né, que nós, é claro, fazemos a nossa parte como empreendedores, mas também estamos pegando carona no desenvolvimento de Botucatu. Botucatu tem se desenvolvido muito, graças aos empresários, ao prefeito Mário Pardini, que na gestão anterior criou, vamos dizer, infraestrutura necessária para isso, né? E também projetou a nossa cidade no cenário nacional com os ótimos números que ele colocou aí de qualidade de vida, de IDH, de desenvolvimento. E agora com o prefeito Fábio Leite, que foi, não ao acaso, né, indicado pelo Mário Pardini. Eu tenho acompanhado o trabalho dele, uma pessoa muito técnica, muito bem preparada. Ele também é um engenheiro, né, que veio da área privada. Então é uma pessoa que quer o desenvolvimento da cidade, uma pessoa que está aberto a soluções. Tenho acompanhado o Facebook dele, tem criado parcerias público-privadas. Então isso para uma cidade, sem dúvida, é muito importante você ter prefeitos que querem o desenvolvimento de Botucatu, faz toda a diferença. Eu acho que Botucatu vai crescer bastante se continuar nessa pegada, né, de ótimas administrações que estamos tendo. Acredito que vamos ter um incremento populacional aí grande nos próximos 5 anos. Bom dia, Reinaldo. Prazer em falar contigo novamente, que a gente falar sobre desenvolvimento, falar sobre negócios, falar sobre moradia. E a gente estava até comentando aqui, né? Muitas vezes também o investimento que será feito por uma construtora depende muito da estrutura da cidade, né? Você tem pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, se você tem um trânsito engessado, você, por exemplo, vai ter uma procura maior, talvez, por um apartamento, né? O deslocamento fica muito complicado de se fazer de um setor para outro, né? Como que isso acaba repercutindo até na hora da pessoa procurar para investir também, que você percebe? A pessoa fala, eu estou querendo um local mais próximo do meu trabalho, eu estou procurando, realmente não quero deslocar tanto, apesar de ser tão grande assim, né? Como lá no centro para não ter que pegar o carro, essas coisas. Essas coisas. Como que você percebe a procura e o interesse das pessoas, delas também tentando driblar algumas coisas, algumas dificuldades que uma cidade tem? Acho que nenhuma cidade nasceu assim, super organizada, super planejada. Todas as cidades vão crescendo e vão tendo as suas dificuldades, né, Reinaldo? Sim, Botucatu, como outras cidades aqui do interior
são cidades que se formaram na época do café, né? Aquela época onde praticamente não se tinha veículos, eram charretes, carroças e raras exceções alguém tinha uma caminhonete. Hoje esse panorama mudou, né? Nós passamos aí por uma mudança na sociedade, numa época que todo mundo começou a ter um carro, e hoje as pessoas que têm um carro são raras, as famílias, muitos têm 2 carros, né? 2 veículos. Então aumentou muito o trânsito, então esse é um desafio a ser vencido nessas cidades. Botucatu não fica fora disso. Aí a gente volta à questão do prefeito Fábio Leite, né? Eu vi um projeto dele de mobilidade urbana, muito interessante. Então é uma pessoa que já está focada em criar mecanismos, né, para que Botucatu não pare de se desenvolver, né? Já está estudando esse assunto e isso é muito importante para o setor privado. E na verdade esse interesse por apartamentos ele vem de uma demanda natural, né, que o próprio desenvolvimento da arquitetura e da construção, né, que eu sei que nós tínhamos aqui alguns edifícios no começo, mas não podem ser comparados com os que nós estamos fazendo agora. Eles são muito mais modernos, eles colocam ali para o morador praticamente um clube na porta da casa dele, né, o que não existia nos apartamentos antigos. Você vê aí que muitos não têm nenhuma piscina, não tem uma quadra, não tem um espaço para a pessoa ficar. Muitos têm apenas uma vaga de garagem, né? Então, por exemplo, Dom Gione são 3 vagas de garagem. Tem uma ampla área de lazer. Então, hoje a pessoa ela consegue comparar, né, entre morar em uma casa e morar num edifício que tem uma infraestrutura. E como vocês disseram, né, nós estamos com edifícios que estão aí no coração de Botucatu. Então, a pessoa que morar no Dom Gione ou que vira morar no Dom Aloísio, hoje ela não precisa mais ter carro, né? Porque se ela tem filhos na escola, os filhos conseguem ir caminhando. Nós temos a nossa loja do Supermercado Central, que está em pleno vapor. Acredito que até dezembro a gente termine, essa loja deve estar funcionando. Então, se precisar de uma compra, alguma coisa, é só atravessar a rua. Então, dependendo de onde a pessoa trabalha, ela não precisa de carro mais, né? Então, tudo isso agrega valor aos apartamentos. Muito bem. Reinaldo, acho que seria oportuno perguntar para você, e o Dom Aloísio, serão quantas unidades, quantos andares e quanto vai custar um metro quadrado, para a gente ter uma ideia? O Dom Aloísio, ele é um edifício que são 2 torres. Nós teremos também áreas comerciais no térreo. É uma espécie de galeria com diversas lojas que vai atender ali todo aquele público de escolas, né? Então, com certeza vai ter praça de alimentação. E também temos essa questão da área de lazer em cima das lojas, e a Torre B, que ela é uma torre de 8 apartamentos por andar, e a Torre A, que são apenas 2 apartamentos por andar. Então, como eu disse anteriormente, a gente tem aí um leque muito grande, desde áreas comerciais como áreas residenciais. Nós pretendemos começar a efetivar as vendas no começo de junho. O projeto está em fase final de aprovação da prefeitura, e também nesse início, né, a gente está começando com algo em torno de R$8.000 o metro quadrado, o que é um preço muito bom. Evidente que esse preço vai subir, então aproveito aqui a ótima visibilidade que a sua rádio traz para passar para as pessoas que ainda não reservaram, que já perderam outras oportunidades no passado, que procurem saber do projeto, procurem conhecer aí o que nós temos, para que depois não peguem em preços maiores, né, na valorização, na primeira ou na segunda valorização que esse projeto vai ter. Quantos andares são? Opa, claro. São 25 pavimentos, 2 torres de 25 pavimentos. 25 andares. Legal. E você já estabeleceu parcerias com as imobiliárias aqui da cidade para já ter informações, quem tiver interessado?
Sim, nós estamos com parceria com todas as imobiliárias, a gente tem um ótimo relacionamento, né, com as imobiliárias. Temos aí a Remax, né, temos o próprio o Espadoto Imóveis, a Robusto Imóveis, temos várias imobiliárias que estão trabalhando o nosso produto, e quem quiser conhecer também pode entrar em contato com a gente ou direto com as imobiliárias. Vai ser uma honra estar explicando e mostrando detalhes desse projeto. Eu queria saber que velocidade geralmente se comercializa, Reinaldo, um empreendimento como esse. Porque você tem um produto ali que às vezes você tem um público que já está pesquisando há um tempo uma opção daquela ou parecida, né? Em quanto tempo mais ou menos se comercializa boa parte desses apartamentos? Cristiano, nós temos uma estimativa bastante otimista, né, com esse empreendimento, porque nós, ao longo desses anos, se aproximamos, né, dos clientes, e você falou da pesquisa de mercado. A gente não realiza uma pesquisa de mercado porque nós estamos ali diretamente no contato com pessoas que têm interesse em comprar imóveis. Então, nós temos pessoas que às vezes não compraram Donzioni porque queriam algo menor, ou não compraram porque queriam algo maior. Então a gente, na verdade, tem já essas características dessa população na nossa carteira. Quando a gente lança um produto, a gente já sabe qual tipo de imóvel que vai ser lançado e qual tipo de público que tem interesse. Então, a gente imagina que nós vamos começar, né, a obra aí com algo em torno de 80% de venda, que é uma coisa muito alta para um empreendimento imobiliário. Então, assim, praticamente ele vai começar quase todo vendido quando a gente começar a vender, dado o interesse, dada a procura que está tendo pela população. Esse apartamento de 4 dormitórios, né? 4 suítes? Sim, 4 Quantos suítes. metros vai dar esse apartamento? Esse ele tem 191 metros quadrados. Basicamente quase 200 metros quadrados. Sim, ele é muito confortável, tem 3 vagas de garagem. Também a própria planta, ela permite uma conversão, se a pessoa não precisar de 3 suítes, de 4 suítes, de ficar com 3 suítes e aumentar a sala, né? Todos os nossos apartamentos, inclusive o estúdio, eles têm uma varanda gourmet muito confortável, com churrasqueira a carvão, que a pessoa pode fazer um churrasco. Então, como eu disse um pouquinho atrás aqui na entrevista, são edifícios que eles são modernos e diferentes dos anteriores que existiam, né? Então a gente tem ali desde a área confortável privativa, também na área de lazer, e também tem essa área de lazer privativa dentro do apartamento. Quando você falou do 2 dormitórios, que é na faixa de 88 metros, esses 88 metros inclui a garagem ou sem a garagem? É sem a garagem, mas eu cometi um equívoco. Os de 2 dormitórios estão na faixa de 77 metros, 88 é o de 3 dormitórios, mas é sempre sem a garagem, tá? A garagem não, a garagem é a entra. parte, porque sempre o pessoal acaba computando também as garagens, né? E também te perguntar sobre a metragem do estúdio, quanto é que vai medir? O estúdio ele tem em torno de 38 metros quadrados. Ele é um apartamento projetado, né, para que, por exemplo, a gente tem muitos estudantes, residentes aqui em Botucatu, que são pessoas que preferem às vezes morar sozinho, né, sem dividir isso com ninguém. Então ele tem uma arquitetura que foi pensada nisso, né, a posição da cama, a posição da lavanderia, a própria posição da pia, né? Os nossos arquitetos, eles fizeram um trabalho muito bem feito, e é um apartamento que, apesar de 38 metros quadrados, oferece um conforto muito bom ao morador. Quem que assina esse projeto, Reinaldo? Esse projeto é do arquiteto de Marília, Fernando Perim. Ele é um arquiteto renomado, ele já fez vários projetos, né, em várias cidades. Inclusive, na nossa primeira conversa que nós tivemos, o projeto, eu estava consultando vários arquitetos, né, conversando com várias pessoas, e ele fez uma proposta de fazer um projeto sem compromisso, que ele iria me mostrar ali, e se eu não tivesse interesse não teria problema.
eu olhei o projeto e em 5 minutos eu fechei com ele. Se encantou. Né? Me encantei, falei, é esse, tem que ser dessa forma. E não foi nem questão de preço ou de cotação, simplesmente o projeto ficou maravilhoso. E no dia 22, agora, nós vamos realizar um evento lá no Doni, né, que é o espaço de eventos que fica ali próximo ao Parque das Cascatas, onde a gente vai estar lançando os materiais, né, o vídeo completo, o folder. A gente tem algumas imagens que estão circulando pela internet, que nós liberamos aos poucos, mas o material completo chega até o dia 22 e a gente vai fazer um evento para divulgar isso. Inclusive, gostaria de convidar vocês, né, para estar lá com a gente. Obrigado. Não é um evento onde nós vamos estar assinando contrato, nada, mas é uma confraternização. E apresentação também, onde né? A gente vai estar apresentando o material. Fica ali na Domingos Sartori, é o espaço Terra Santa, ali do Dono Isso, Decorações, né? Terra Santa, isso mesmo. Legal, um espaço novo lá, bacana. E quando que o pessoal vai receber as chaves do Donzioni? As pessoas já estão recebendo. A Torre A, acho que aí, vamos dizer assim, 90% já recebeu. A Torre B já começou. O que nós tivemos no Donzioni foram apartamentos que foram personalizados, né? Ou seja, algumas pessoas eles modificaram esses apartamentos, né? Adequaram aí a sua necessidade. Então isso requer um certo prazo maior, mas os que estavam no projeto já estão prontos, que não tiveram alterações. As pessoas já receberam as chaves. O Habite-se deve sair agora na próxima semana. Estamos aí finalizando, né, a parte finalzinho, mas em 2 meses queremos estar com tudo encerrado. Agora, Reinaldo, num país onde a economia tem altos e baixos, né, onde a gente tem essa influência grande do que acontece pelo mundo afora, deve dar um frio na espinha, né? E quando você chega numa etapa como essa de ter o Habite, se entregar as chaves, deve ser realmente uma satisfação enorme, né? Sim, isso é um desafio. Empreender aqui no Brasil, a gente tem várias dificuldades, nós ficamos aí refém, né, dessas oscilações do mercado que são influenciadas, né, por fatores que acontecem no governo, na economia, e até o caso da própria pandemia, que isso daí não foi culpa de ninguém, né, de nenhuma administração, mas realmente é um desafio empreender no Brasil, não só para quem faz a parte de incorporação imobiliária, né? Acho que todos os empresários passam por isso. A gente tem uma oscilação muito grande. O que a gente está sofrendo muito agora é com as taxas de juros altíssimas, né? Você vê que o Copom aumentou ontem mais 0,5%, né? Ou seja, é uma chicotada nas costas do empresário, nas costas de quem precisa de crédito para empreender. Mas o brasileiro é resiliente, nós também somos, e a gente está confiante aí num país melhor. Vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar. vencendo as dificuldades, né? Agora, o Reinaldo, ali no Donzioni nós temos já basicamente quase pronto, né? E o Dom Aloysio é basicamente na frente. Sim, basicamente na frente. Existe uma diferença entre as torres, né? Mas eles estão ali praticamente na frente um do outro mesmo. Esse terreno ali da frente mede quanto? Vocês vão ocupar todo o terreno? São 6.700 metros quadrados, é uma área bem grande, a gente vai ocupar todo o terreno ali. E a gente Por isso que você fala que vai ser um verdadeiro clube também, né? Sim, um verdadeiro clube, né? Muito confortável. Temos 2 coberturas também, que vão ser de 360 metros quadrados, é um duplex, né? 360 metros vezes 8, nossa, deixa eu fazer a conta aqui. Bom, vamos seguindo. Então, mas assim, os apartamentos em si, a gente vai trazer muita tecnologia também nova, muitos materiais novos, né? Então, a gente está acompanhando tudo que vai acontecendo de mais moderno na construção civil, e a gente pretende trazer para esse prédio também. Qual que é o prazo de construção? Prazo de construção serão 36 meses a partir de agosto, né? A gente vai começar a contar a partir de agosto. Então, mais 3 aninhos aí deve estar pronto. Vou te contar, aquela região da Damião Pinheiro Machado, espetacular, né? A gente tem as clínicas, boas clínicas instaladas lá, e nos últimos anos esses novos empreendimentos aí, os edifícios, os arranha-céus, né, deram uma mudada na configuração ali arquitetônica daquela região, que é espetacular,
né? A gente tem empreendimentos. Ó, você vai ter a vantagem de, além de tudo que o Reinaldo disse que o Dom Luiz vai oferecer, de nascer vizinho do Vanderlei dos Santos, que vai estar ali na frente. Vocês vão né? ter esse privilégio. Não é, Vanderlei? Vocês vão ter esse privilégio. Esse é um plus ainda que você vai ter se adquirir o seu apartamento. Com certeza, né? Acho que vai ser uma honra para todo mundo estar do lado de uma pessoa que é ícone, né, da comunicação na cidade. Imagina. Tá imagina. Quantos anos essa voz está aqui trazendo boas notícias, ou até notícias tristes, né? Dependendo vezes, do que acontece. Notícias não muito boas, né? O grande perigo disso vai ser do lado do Vanderlei, então não vou comprar, não. É um perigo isso aí. Toma cuidado. Mas olha, cumprimentá-lo, Reinaldo, porque a gente vê o seu trabalho, né, e cumprindo prazos, respeitando os orçamentos. Eu acho que isso é de fundamental importância. Nós que já tivemos dificuldades em anos anteriores aí, com construção, não, mais recentemente, inclusive, lança prédio e tal, às vezes não sai. E as obras do Reinaldo Henrique, quando ele vem, anuncia, dali a pouco já está fazendo toda a fundação, e depois, quando começa a erguer as lajes, você vai vendo. Como é o caso do Legrand Chayot, né? Que monstro que é aquilo, que tamanho que é aquilo, né? Uma coisa espetacular. Então, Reinaldo, cumprimentá-lo, porque você realmente é um empreendedor e as pessoas que investem, né, nesse setor, no setor imobiliário, isso é uma demonstração de que Botucatu está crescendo, está desenvolvendo, e acho que só vai fazer crescer daqui para frente. Como o Reinaldo dizia aqui fora do ar, há uma perspectiva aí, não sei, é difícil a gente falar. Nós estamos hoje com 150 mil habitantes, mas em pouco tempo nós devemos estar atingindo 200 mil habitantes, creio eu, né, Reinaldo? Sim, acredito que sim. É importante vocês tocarem nesse assunto, porque o nosso escritório não pretende parar. A gente já tem estudos ali, projetos que são secretos, né, porque são estudos, mas nós temos outros projetos, principalmente na área comercial também, que já está começando a faltar aqui em Botucatu. E breve eu quero estar aqui de volta. Eu tenho um carinho especial por essa rádio, porque o Vanderlei foi a primeira pessoa que me ligou quando a gente começou a ficar conhecido, né, de falar, por exemplo, do Dom Zione. Então, foi a primeira entrevista que eu dei para falar de um empreendimento, foi nessa rádio, e eu gostaria de contar com vocês aqui com saúde para me receber, para dar boas notícias de outros empreendimentos que nós vamos estar trazendo. Se você ficar assim, né, tão agradecido, quiser dar um apartamento para a gente agradece, né, cara? Coisa simples, nada assim sofisticado, nada. Tranquilo, né? Olha, era meu sonho distribuir apartamentos, porque a gente também, foi bom você ter tocado, a gente tem também trabalhos aí na área social, né? A gente patrocina várias entidades. Então, era o meu sonho trazer um apartamento. Quem sabe a gente pensa nisso. Quem sabe? Uma promoção da rádio, né? com o Reinaldo Henrique. Olha... Dá samba, hein? Dá samba. Dá samba. Reinaldo, agradecer você, a toda a sua equipe. Cada vez que a gente vai lá no seu escritório, é muito bem atendido por todos vocês. Um abraço. E tenho uma absoluta certeza, né, de que o Dom Aloysio já é um sucesso. Já tem gente aí procurando, já tem gente procurando imobiliárias, já tem gente querendo saber como é que não é. Tenho certeza que vai ser realmente um sucesso, assim como Dom Zionas e outros empreendedores. E a gente que está em tempos de conclave, né? As atenções voltadas lá para o Vaticano para ver quem vai ser o próximo Papa. Bacana saber, né, que esses empreendimentos icônicos estão homenageando duas figuras que foram tão importantes para a Igreja Católica aqui em Botucatu. Dom Zione e Dom Aloysio realmente foram arcebispos que marcaram aqui na cidade. E essa homenagem é uma homenagem mais do que justa, né, Reinaldo? Sim, com certeza. A gente procurou também manter o contexto histórico, né? Além da homenagem, a gente procurou trazer essa figura dos bispos, né, da Igreja Católica, a região ali que tradicionalmente a cidade começou por ali, né? Então a gente também pensou nisso, em manter essa tradição, né, e deixar esses nomes consagrados ali junto com a gente na cidade. Legal, Reinaldo, obrigado, bom dia, sempre à disposição aqui, viu? Parabéns pelo trabalho. Bom dia a todos, eu que agradeço, foi uma honra para mim.